fatos também de animais assim. Eu tinha um cachorrinho vira-lata. Todo dia a gente chega do trabalho e leva alguma coisa para casa, numa sacola, né? E ele queria ajudar, mas a gente não dava sacola, porque tinha escada para subir. E ele pegava uma pedra, uma folha, um dia pegou um tapão tão grande que tinha carregado e largava na porta da casa que era porque ele disse: estou te ajudando. Agora eu tenho um dálmata e ele não come, então todos vão comer e ele não come, saudade dele, entendeu? É muito. Ela tem outra dálmata agora, que a outra cachorrinha está com ciúme, e quando elas começam a mostrar, ele se põe no meio. É a coisa mais interessante. A Lilica nos ensina a ser o quê? Solidários. Quantas pessoas que a gente conhece teriam a capacidade da Lilica de comer apenas o necessário? Você vê que a mulher, ela não põe 2 saquinhos, não. Ela leva um saquinho só de comida, ela come só o necessário e depois a mulher amarra o saquinho e ela leva o resto das pessoas. Quantas pessoas, não põe cachorro não, teriam a capacidade de fazer isso que ela faz? Doar o que te sobra. Doar o que você tem, né? Dividir, compartilhar o que você tem. Então a gente pode dizer que Lilica é um ser não inteligente? Não pode, né? Impossível. E a gente vê essa qualidade que a Lilica tem em muitas pessoas também. Né? Por esse lado, poucas pessoas. Mas a gente vê isso nas pessoas. Então, com isso a gente pode constatar que somos parecidos, que compartilhamos dos mesmos problemas, dos mesmos sentimentos. Né? Para iniciar esse trabalho, eu peguei uma frase de Leon Denis que diz assim: na planta, a inteligência dormita. No animal sonha, e só no homem acorda, conhece, possui-se e torna consciente. Então ele deixa bem claro aí que a inteligência é só no homem, a inteligência do jeito que a gente está falando, abrangindo o livre-arbítrio, a parte de pensar, né? Porque a gente sabe que só o humano, a pessoa humana, tem essa capacidade, né? De escolher e de pensar. Sai do instinto, né? Vamos continuar. Aí, para começar, eu peguei 2 partes de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Uma é na Revista Espírita e a outra é no Livro dos Espíritos. A pergunta 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. A alma é o princípio inteligente considerado isoladamente. É a força atuante e pensante que não podemos conceber isolada da matéria, senão como uma abstração. Então, isso o que quer dizer? A alma é o espírito encarnado, né? E a alma é o princípio inteligente considerado isoladamente. É a força atuante e pensante que não podemos conceber isolado da matéria, senão como uma abstração. Então, se um animal tem um pouquinho de inteligência, comparando ele ao ser humano, não é errado a gente falar que os animais têm alma. Tá? Eu fico muito chateada quando as pessoas falam que o animal não tem alma. Eu já ouvi várias vezes isso, que um animal não tem alma, que ele tem um princípio inteligente. Para mim, isso é problema de nomenclatura. Porque para mim, o animal tem alma sim, só que é uma alma menos evoluída do que a alma do humano. Tá? Continuando. Aí a gente vem com a pergunta do Livro dos Espíritos, a número 71, que é uma pergunta
Então, um vegetal, ele tem um princípio vital. O ser humano tem um princípio... Expliquei bem? Tá bom? A explicação não está errada. O ser humano, ele tem um princípio vital. Então, todo organismo vivo contém princípio vital. Quando o organismo morre, ele perde o princípio vital. Deu para entender? São fluidos que emanam do ser vivo. Então ele pergunta ali, a inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, o que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios de se estabelecerem em relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Quando a gente começa a ler, lá no comecinho, no primeiro parágrafo ali, fica claro para a gente que ele inclui os animais ali naquela parte, né? Ele fala das plantas que vivem e não pensam. Realmente, as plantas vivem, mas elas não pensam, tá? A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Ele está falando claramente do espírito, ali nessa parte aí. Então, na verdade, a inteligência é atributo do espírito, não do princípio vital. A segunda parte, ele fala classes de seres. Você vê que ele bota no plural. Plural. Classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade cada um. Está bem claro, pelo menos para mim, não sei se para vocês, está bem claro que ele está falando dos animais e dos seres humanos, ou não? Seres orgânicos deveriam ter tudo. Tá? Continuando. Aí, para acabar com essas indagações, eu botei duas partes do livro Evolução Anímica, de Gabriel Emmanuel, que completam isso que Kardec nos disse na pergunta 71. A primeira parte, ele diz assim: se os animais em exercício atos inteligentes, alguns que possuem uma inteligência. Se tais atos forem da mesma índole dos que observamos nos homens, deduziremos que essa inteligência é similar à da alma humana, de vez que, na criação, somente a alma é dotada de inteligência. Trata-se simplesmente de assentar que, se um homem é mais desenvolvido que o animal, nem por isso deixa de ser uma verdade que a sua natureza pensante é da mesma ordem. Em nada difere, essencialmente e sim apenas em grau de manifestação. Ou seja, o homem tem um grau de inteligência maior do que os animais. Isso não está sendo contestado. Tá? O que está sendo contestado é se os dois vêm do mesmo lugar, do mesmo local. Assim, a gente tentando pensar sobre isso, eu dividiria a relação que há entre os humanos e os animais em 3 pontos básicos. Tá? Nas semelhanças físicas, nas semelhanças intelectuais e nas semelhanças emocionais. Aí a gente vai poder ver alguns casos que foram estudados por pesquisadores, entendeu?
XXI, este século que nos fala, no comecinho foi descoberto, né? Quem é o cientista aqui dizer? Se estiver mentindo, por favor, me diga. A comunidade científica apresentou um projeto Genoma, todo mundo sabe, né? O projeto Genoma. É a contagem, é o mapeamento genético das espécies em geral, espécies animais e espécies vegetais. A partir deste mapeamento genético, é que eles tiraram algumas conclusões que hoje em dia nos é passada nas escolas, nas faculdades. Uma dessas conclusões é que nós, seres humanos, evoluímos, temos um ancestral comum, certo, Elisa? Nós todos saímos de apenas um ancestral. Eles chegaram a essa conclusão por causa do mapeamento genético, porque antes ele viu os seres humanos como uma criação à parte, né? O ser humano era criado à parte, ele não tinha nada a ver com os animais, tá? Até se cogitou a ter um quarto reino ali, seria o reino vegetal, mineral, vegetal, animal e hominal, tá? Mas a partir desses estudos, eles concluíram que o homem ele compartilha de muitos genes com outras espécies, tá? Aí eu botei algumas espécies assim que compartilham. Calma, eu tenho pavor de camundongo. Eu tenho muito medo de camundongo, mas ele tem 99% equivalência com o homem no mapeamento genético. Vocês fazem testes nos laboratórios? Exatamente. O chimpanzé, que é o mais parecido de todos esses aí que a gente vai botar, é 99,4% igual. Bonobos, que é uma espécie de primata também, 98%. Os gorilas, 97,5%. E os orangotangos, 96,3%. Então, esse estudo que eles fizeram mostra que a gente tem tudo a ver com eles, mesmo cientificamente, materialmente, a gente tem muito a ver com eles. E nos mostra que a gente é derivado, é descendente dessas espécies. Tá? Não tem como não ser. Aí tem uma figurazinha da parte, né, da evolução, que primeiramente veio o macaco, segundo o australopithecus, depois o Homo erectus, Homo habilis e a nossa espécie, Homo sapiens. Exatamente nessa ordem. Na Gênese, ela tem um capítulo dedicado à evolução, né, e ela fala exatamente isso, que os homens foram os últimos seres na criação, seres a serem, foram a última espécie a ser criada na criação. Tá? O que está fora de dúvida é que não existia o homem nem no período de transição e nem no secundário. Não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de vitalidade. Na época da criação, a Terra era muito quente, não existia água no planeta, só existia água em forma de vapor, não tinha oxigênio, então não tinha como o homem viver naquela época. Né? Então, com o tempo é que foi aparecendo, a Terra foi esfriando e foram aparecendo as moléculas e tal. Não vou entrar nessa parte não. E se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode
Lembrando que estou falando materialmente, não estou falando aí do lado espiritual. Mas se a gente pensando nisso, se a gente foi derivado de pequenas moléculas até chegar para nós, por que na espiritualidade isso não pode acontecer também? Se materialmente isso pode acontecer, por que espiritualmente não pode acontecer? Por que nós espíritos não fomos derivados também de pequenos animais? Isso é uma questão para a gente pensar, né? Que a base científica, ela está indo de ladinho com uma parte espiritual. Aí aqui é uma figura dos anéis. Assim também explica as extremidades da cadeia do ser, dos elos, tá? É uma figura de desenvolvimento embrionário, tá? As espécies estão ali embaixo. É uma tartaruga. A primeira espécie é uma tartaruga, uma galinha, porco, vaca, coelho, e a última lá é o homem. Tá? São três. Dá para ver? São três estágios de desenvolvimento embrionário. No primeiro estágio, dá para distinguir. Se eu tirasse tudo isso aqui, e falasse assim: quem é o porco? Alguém quer saber? Quem é a vaca? Não, né? Na segunda, está começando a se diferenciar. Você vê que a cabeça lá do homem já está bem diferente dos outros animais, né? Mas também não dá para identificar. Se eu falar, se eu perguntar quem é a vaca, quem é o boi, vocês não vão saber me responder. Aí na última fase, onde o bebê já está pronto para nascer, é que dá para diferenciar um do outro. A tartaruga com casco, o bico da galinha, aí a gente já começa a diferenciar. O que eu quero mostrar para vocês? Que todas as espécies, elas têm um elo de ligação. Elas se interligam, tá? Porque se fosse diferente, não seria iguais na parte embrionária, na parte da formação. Continuando. Vamos agora para as semelhanças intelectuais. Já me perdi aqui. Quem conhece a simpática Cânsia? Alguém conhece ela? Cânsia. É bom? Hã? É bom? É bom. Ela é uma monólogo bilíngue, ela é de Geórgia e ela fez parte de uma pesquisa onde uma psicóloga ensinou a ela a conhecer algumas palavras através de figuras. Então ela usa um quadro de metal com várias figuras de coisas, né? E através dessas figuras ela vai apontando, ela vai dizendo o que ela quer naquele momento, tá? E ela usa também um teclado. Aqui no Brasil tem um zootecnista que desenvolveu um trabalho parecido, mas foi com uma cachorrinha. Um zootecnista famoso, mas não estou lembrando o nome dele agora. Ele desenvolveu com a cadelinha, ele fez um tecladozinho que tinha comida, água, fazer xixi, tomar banho, e a cadelinha, ela identificava o que ela queria naquele momento. Então, se ela queria comer, ela ia lá, apertava na comida, para avisar ele que ela estava com fome e tal. Ou um trabalho parecido no Brasil. Mas na cadelinha só eram seis teclados.
e tem algumas preferências. Por exemplo, ela gosta de filme onde tem homens na caverna. Então, o filme preferido dela é A Guerra do Fogo. Alguém já viu A Guerra do Fogo? Então, quando ela quer ver o filme A Guerra do Fogo, ela vai lá, ela aperta no fogo e aperta no TV. Aí a dona dela já sabe que ela quer ver o filme A Guerra do Fogo. Por causa desse filme, ela aprendeu a fazer fogueira. Ela, além disso, ela reconhece pessoas e animais através de fotos. Você dá uma foto para ela, ela sabe quem é a pessoa e qual é o animal. Ela tem inteligência, gente? Essa simpatia é inteligente? É muito inteligente. Continuando. Esse é o corpo. O corpo é um gorila. E ele já é bem velhinho. Eu nem sei se ele existe ainda. Eu procurei na internet para ver se ele estava vivo ainda, eu não sei. Mas ele ficou durante 20 anos da vida dele aprendendo a língua dos sinais. Então ele fala a língua dos sinais. Ele conversa com as pessoas através da língua dos sinais. Ele fala das suas preferências, ele fala o que ele quer fazer, ele fala quais são os desejos dele. Um dos desejos dele é que ele quer ter um bebê. E ele fala que quando ele ficar mais velho, ele quer adquirir a liberdade dele. Tudo através dos sinais. Há um tempo atrás, ele conversou com algumas pessoas pelo chat da internet, através de câmera de vídeo, onde a treinadora dele traduzia para a língua dos sinais o que os internautas diziam para ele e ele respondia. Esse é o corpo. Ele só não fala. Porque a anatomia dele não permite que ele fale. Mas ele tem uma inteligência muito maior do que a gente possa pensar. E essa é a Beth. A Beth é um corvo. Isso foi um trabalho de pesquisa desenvolvendo no Departamento de Ecologia Comportamental da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eles estudam pássaros. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um tubo de ensaio longo, botaram uma comida dentro desse tubo de ensaio e pediram para um corvo macho. Nada contra os machos, tá, gente? Pediram para o corvo macho tentar botar ali o corvo faminto, para que o corvo tentasse pegar a comida dentro do tubo de ensaio. O corvo tentou, botou o bico, tentou e não conseguiu. Depois que ele desistiu, e o corvo fêmea, né, a Beth, só observando ele. Depois que ele desistiu de pegar a comida, eles soltaram a Beth para ver se a Beth conseguia pegar a comida. Soltando a Beth foi direto num arame, pegou o arame, curvou a ponta do arame, enfiou a ponta do arame dentro do tubo de ensaio e puxou a comida. Toda vez que você chamarem alguém, falarem que alguém tem cérebro de passarinho, não façam mais isso. Tá? Porque aí está comprovado que o tamanho do cérebro não tem nada a ver. O que ela fez? Ela resolveu um problema. Ela pensou, resolveu um problema, criou uma ferramenta e pegou o alimento que estava ali dentro. Depois dessa façanha
ferozes, que mordem as pessoas, que não sabem conviver em grupo e tal. Existem os cachorros mais calmos, que sabem conviver em grupo, que ensinam a gente coisas que Marilica ensinou. Então, aí dá pra gente perceber que a alma desses animais também segue uma evolução. Tá? Se a Beth fez isso, mas isso não quer dizer que todos os corpos do mundo vão fazer exatamente o que ela fez. O corpo macho não pensou por ela. Você pode notar que desde a antiguidade os corpos sempre serviram de mensageiros, eles sempre símbolo de companheirismo, de levar mensagem, de levar mas tem uma minissérie que mostra isso. O corpo. Então, eu tenho um exemplo dela exatamente para isso, para mostrar isso, que a inteligência não é apenas dos primatas. A gente vai pensar, são dois primatas, né? O corpo e a câncer são dois primatas, isso é normal, eles são parecidíssimos conosco e tal. Mas não é bem assim. Tá? A Beth tem para mostrar pra gente que isso não é uma regra. Tá? E continuando, eu não podia deixar de falar deles, né? Os chimpanzés, né? Que são os mais parecidos conosco em tudo. Quando eu estava estudando para isso, eu até vi um exemplo muito engraçado na internet que diz que os chimpanzés eles fazem exatamente o que os políticos fazem conosco. Quando eles querem ser eleitos, o macho da tribo, aquele que traz alimento, o que eles fazem? Vão pro alto da árvore e começam a jogar fruta. Jogar fruta nas pessoas. Isso ele não está brincando com as pessoas, não, com os outros chimpanzés. Ele não está brincando com os outros chimpanzés. Ele está mostrando para o outro chimpanzés que ele tem condições de prover alimento